Dando continuidade ao estudo da álgebra, hoje nós vamos falar sobre casos notáveis da multiplicação. Muito bem, essa aula será dividida em duas partes. Na primeira parte, nós iremos falar desses 5 casos notáveis e na segunda parte iremos ultimar esses 2 casos notáveis. Muito bem, primeiro vamos falar sobre quadrado da soma. Vou escrever aqui, número 1, quadrado da soma. Primeiro, nós temos que entender que quando diz-se soma, está-se a referir à adição. Quando diz-se diferença, está-se a referir à substituição ou sinal menos. Então, quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos vem apresentado assim. Por exemplo, A mais B ao quadrado. Diz-se quadrado da soma de dois termos. Temos soma de dois termos. O primeiro termo é A, somando com o segundo termo B. Tudo isto elevado ao quadrado. Isto é um caso notável. Caso notável por quê? Porque olhando para isto, nós já conseguimos prever qual é o resultado. Então, a soma, aliás, o quadrado da soma diz o seguinte: a soma de dois termos elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado, né? Vem apresentado mais ou menos assim. Mas, por exemplo, podemos ter aqui x mais 3 ao quadrado. Isso será igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Isto tudo será igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Ou se quisermos, podemos fazer assim: x mais 3 vezes x mais 3, né? Isso é a mesma coisa quando nós temos 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5. Então, uma vez que é um caso notável, né? Quadrado da soma, então podemos escrever assim também. Agora, para confirmar se é exatamente isto, vamos multiplicar x, aliás, o primeiro termo com o primeiro termo e o segundo termo da segunda parte. Então, nós teremos x vezes x, x vezes 3. Teremos x ao quadrado, x vezes x igual a x ao quadrado, x vezes 3 igual a 3x. Pegamos o segundo termo nessa parte aqui, multiplicamos com o primeiro e o segundo. Então teremos 3 vezes x igual a 3x, mais 3 vezes 3 igual a 9. O resultado será x ao quadrado mais 6x mais 9. Paramos por aqui. Como podem ver, este resultado aqui é igual a este. Então, está certo. O próximo caso notável será o quadrado da diferença. O quadrado da diferença entre dois termos é representado da seguinte maneira: a menos b ao quadrado, que também pode ser escrito a menos b vezes a menos b. Então, o quadrado da diferença entre dois termos diz o seguinte: é igual ao primeiro termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais
o segundo termo ao quadrado. Veja que este aqui difere-se do quadrado da soma apenas pelo sinal menos aqui no meio. Isso será igual ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Por exemplo, temos aqui x menos 4 elevado a 2. São dois termos, x e aqui temos menos 4. Pela definição, nós podemos escrever isto será igual a o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado a 2. O resultado disto será x ao quadrado menos 8x mais 16. Caso queira confirmar, é só pegar este aqui, este x menos 4, repetir 2 vezes multiplicando, né? X menos 4 vezes x menos 4. Daí terás esse resultado aqui. X ao quadrado menos 8x mais 16. Né? O terceiro caso notável chama-se diferença de quadrado ou produto da soma pela diferença. Este caso notável é representado da seguinte maneira: a ao quadrado menos b ao quadrado, que é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Como podem ver, aqui temos a soma, aqui temos diferença. Por isso chama-se produto da soma pela diferença. Por exemplo, temos aqui x ao quadrado menos 16. Isto pode ser representado da seguinte forma também: x ao quadrado menos 4 elevado a 2, que também pode ser escrito na forma de produto da soma pela diferença, onde teremos x menos 4 vezes x mais 4 vezes x menos 4. E para confirmar se o resultado é este, é só multiplicarmos aqui. Teremos o primeiro termo multiplicando com o primeiro termo daqui e o segundo termo daqui. Teremos x vezes x igual a x ao quadrado, x vezes menos 4 igual a menos 4x. Pegamos o segundo termo, 4 vezes x igual a mais 4x. 4 vezes menos 4 igual a menos 16. Tudo isso será igual a x ao quadrado, 4 menos 4x, a 4x menos 4x igual a 0. Então, logo desaparece. Ficamos com x ao quadrado menos 16. Bom, o quarto caso notável chama-se cubo da soma. O cubo da soma é quando nós temos a mais b, tudo isto elevado a 3. Cubo, 3, né? Cubo da soma, porque temos aqui o sinal mais. Cubo da soma entre dois termos. O cubo da soma é igual a o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado mais o segundo termo elevado a 3. Temos aqui um exemplo onde temos x mais 2 elevado a 3. Isto será igual ao primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 2 elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado a 3. Então, o resultado disto será x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 3 vezes x
vezes 2 elevado a 2, que é igual a 4, mais 8, que é 2 elevado a 3. Então, o resultado final será x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Então, aqui nós já temos o resultado. Bom, esta videoaula termina por aqui, senão acaba ficando muito longa. Vamos continuar. Só vai faltar cubo da diferença, soma de 2 cubos e diferença de 2 cubos. Então, até no próximo vídeo.